Olha, eu vejo no seu olho que você já desistiu. Eu vejo que você não acredita mais que você vai ser curada. E quando ele falou isso, eu falei: Deus está falando comigo. E naquela hora ali eu já senti algo diferente dentro do meu coração. Eu já senti que eu comecei a ser curada através da minha fé. E aí, quando ele volta para a sala dele, ele olha para trás e fala assim: ó, ei, Adriana, eu vou curar você. Olá, seja muito bem-vindo ao Recontar Cast. Esse podcast é um podcast de testemunho e o intuito desse podcast é edificar a vida de vocês. E hoje eu vou contar um pouco do que o Senhor fez na minha vida. Há 12 anos atrás, eu passei por uma enfermidade, uma anemia grave, que por várias vezes eu fui ao hospital e nada de os médicos acharem a causa dessa anemia. No Brasil, eu fui em vários hematologistas e os hematologistas tentaram, por diversas vezes, achar a causa dessa anemia. Quando eu cheguei ao hospital, a primeira consulta que eu tive, a médica de imediato me pediu para fazer mais de 30 exames. Ela achava que eu estava com leucemia. Por quê? Porque eu já não conseguia mais levantar do sofá, ficava o tempo todo deitada, não tinha mais forças, não tinha mais ânimo para fazer nada. E me sentindo muito mal, eu lembro que meu esposo eh, saiu comigo para ir nesse médico, eu muita dor, cheguei no hospital, consegui a consulta com essa médica, ela falou assim: "Adriana, eu preciso desse exame para hoje à tarde, porque o que eu vejo que você tá com uma coisa, assim, muito grave", a médica achou. Saindo dali, a gente foi lá, fez os exames, voltei para o consultório com os resultados de exame, e ela falou assim: "Ufa, graças a Deus, não é leucemia, mas você está com uma anemia que eu não sei a causa, porque você está com anemia". E quando eu saí dali, ela já falou assim: "Olha, você vai sair daqui direto e vai, internar para fazer para você tomar todos esses medicamentos". E eu fiquei um pouco assustada, né, porque eu falei assim: "Mas eu preciso internar para tomar esses medicamentos?". Ela falou assim: "Sim, você precisa internar para tomar esses medicamentos". E a gente já saiu direto dali, eu e meu esposo, fomos lá para o Ingó, pra gente começar já a tomar esses medicamentos. Chegando lá, eu fiquei junto com as pessoas que tomam quimioterapia e o medicamento que eu tomava era tão forte que eu tinha que tomar ele com a luz apagada, porque senão a luz, acabava com o efeito do medicamento. E também tinha que tomar também, 100 ml de corticóide, porque ele também causava uma alergia. E eu comecei ali os meus tratamentos, foram 10 dias de tratamentos que eu tive, e quando eu terminei os 10 dias de tratamento, a médica falou assim: "Vamos refazer o exame para ver como que o seu organismo, reagiu com esse medicamento". E eu voltei na médica novamente, para ela ver como o medicamento tinha feito efeito no meu organismo, e ela falou assim: "Olha, Adriana, seu organismo não absorveu o medicamento, tá como você não tomou nada". E ela falou assim para mim assim: "Eu vou passar você para outro hematologista para ver o que a gente pode ser feito, porque eu não sei o que vou fazer com você". E eu passei para o outro hematologista, e ela também, novamente, me passou mais medicamentos. Tomei medicamentos, tomei mais bolsas de ferro, tomei mais vitaminas. E quando eu retornei de novo na médica, ela falou para mim assim: "Olha, Adriana, novamente, o seu organismo não, absorveu o remédio". E aí ela foi lá no consultório dela, tem aquelas pia de lavar as mãos que os médicos usam, ela foi lá, cortou um copo de plástico, assim, no fundo, e ela ligou a torneira. E quando ela ligou essa torneira, ela falou assim: "Isso aqui, esse copo significa o seu corpo, e essa água é o medicamento. Tudo é medicamento que passa pelo seu corpo, ele não é absorvido. Então eu também não sei o que fazer com você".
E aí ali a gente voltou para casa frustrados. Depois que eu tive esses 2 que eu passei por esses 2 médicos, eu passei por um outro médico, que era o meu ginecologista, que ele falou assim: "Nós podemos fazer o seguinte, para você não, perder sangue, porque a minha hemoglobina, ela estava 6, o meu, minha ferritina muito baixa, a minha saturação de ferro também muito baixa". Ele falou assim: "Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer, tirar o seu útero, né, e os ovários para você não menstruar mais". E ali foi, eu e meu esposo novamente, né, em busca de uma solução para o meu problema, né. Quando o médico, o doutor Sebastião, chegou em mim e falou assim: "Olha, vamos marcar a cirurgia, que a gente vai tirar o seu útero e o seu ovário, e vamos orar para que dá certo". Então a gente fomos, fizemos de novo todos os exames pré-operatório e ele falou para mim assim: Olha, a sua hemoglobina está muito baixa, então provavelmente você terá que tomar bolsa de sangue nessa cirurgia. E é uma cirurgia, assim, muito arriscada, porque você não está bem, nós vamos ter que passar por centro cirúrgico, passar por anestesia e tudo. Então, assim, eu preciso que você assina um documento, né, responsabilizando". E ali eu fui, entrei no centro cirúrgico, e Deus é tão maravilhoso que quando eu cheguei no meu quarto, depois que eu fiz a cirurgia, eu falei para meu esposo assim: "Olha, as pessoas dizem que tem problema quando a mulher tira o útero, né, será que eu vou ter esse problema?". Aí ele falou assim: "Não, Adriana, você não tirou o útero". O médico falou assim que quando ele abriu o seu útero estava cheio sim de miomas, mas ele conseguiu remover todos os miomas e deixar o seu útero, porque na ultrassom estava mostrando que o meu útero estava bem grande, o volume dele estava bem grande, e era bom a gente tirar. Mas quando o doutor abriu você, ele viu que o seu útero estava muito bom, estava bem saudável, então ele resolveu deixar o seu útero, deixar seus ovários e tirou só os miomas. E aí que eu falo quando Deus é bom, porque nesse período de 2000, isso aconteceu em 2012. 2013 eu engravidei da minha filha, que hoje ela tem 12 anos. E foi assim, tão maravilhoso, Deus me dar a minha filha de presente, né, porque eu ia ser mãe só de um, mas Deus me deu mais um filho que hoje eu tenho um casal de filho. E com o passar do tempo, eu voltei no meu médico e falei para ele assim: "Olha, eu continuo do mesmo jeito, ou agora eu tô pior, porque eu já não consigo fazer as coisas básicas. As coisas básicas que a gente faz, que é arrumar uma casa, que é brincar com os nossos filhos, eu não estava conseguindo mais fazer isso. Depois disso, com vários medicamentos que eu estava tomando, o médico chegou e falou assim: "Olha, Adriana, esses medicamentos oral você não precisa tomar mais, que eles não fazem efeito. Se os medicamentos que você tomou, que era na veia, não estava fazendo efeito, esses aqui oral também não vai fazer. Então, você não precisa mais tomar esses medicamentos". E aí, passando-se o tempo, eh, Deus aprova nos trazer para a América. E quando a gente chegou aqui, eu comecei a sentir muito mal, muito mal. Foi aonde eu comecei a ir nas emergências. Olha, eu falo na minha família aqui, que aqui eu fui a pessoa que mais foi na emergência, eu fui na emergência para todos eles, várias vezes na emergência. E os médicos, quando eu chegava aqui na emergência, os médicos falavam assim: "Olha, infelizmente nós não podemos fazer nada, porque o que você precisa, a gente só pode, mandar você para um hematologista se você tiver um médico primário que o médico te referencia para esse hematologista". E eu não conseguia, uma consulta com esse médico primário aqui, porque os Estados Unidos, ele é muito bom para tecnologias, os hospitais aqui são muito bom na tecnologia. Mas, assim, para você conseguir consulta mesmo, é um pouco burocrático. Então, eu tive uma dificuldade de encontrar um médico primário para mim.
E quando eu consegui esse médico primário, eu sempre falava: "Olha, eu trato tem muito tempo que eu sofro dessa enfermidade, dessa doença, e lá no Brasil eu fui em vários médicos e os médicos falavam assim que não tinha jeito, que não tinha como, que eles não achavam a causa". E eu achando que ia ser diferente, né, quando eu chegasse aqui ia ser diferente. Foi quando eu encontrei a minha médica, ela falou para mim assim: "Olha, eu acho que você não precisa de um hematologista. Eu acho que você tomando, né, os ferro, né, via oral vai resolver". Só que eu tomava os ferro via oral e não adiantava. E ia eu de novo para emergência. Muitas das vezes eu ia para emergência umas 2 vezes na semana, aqui, e nada adiantava. E eu já estava cansada, sabe quando você já está cansado, seu corpo, a sua mente, a sua alma estava cansada? Eu estava cansada. Porque eu não acreditava mais que tinha uma solução para mim. Eu não acreditava mais que eu podia ser curada. Foi quando um dia uma amiga falou para mim: "Olha, Adriana, tem esse médico aqui que ele é lá de Orlando. Você que é chama lá Medstation". Então, eu marquei uma consulta com o doutor de lá e ele começou a investigar melhor essa anemia. Foi quando ele falou para mim assim: "Olha, Adriana, o seguinte, olha, Adriana, você não está nada bem. A sua hemoglobina está muito baixa, a sua ferritina está quase zerada, sua saturação de ferro também muito baixa". E eu falei para ele que eu precisava, que a minha nova ginecologista aqui queria fazer uma cirurgia em mim, junto com com a minha médica primária, para a gente resolver esse problema. Ele falou assim: "Olha, você não vai no centro cirúrgico, porque se você for no centro cirúrgico, você não vai sair de lá". E aquilo lá me assustou, eu assustei, falei: "Deus, mas o senhor me trouxe para morrer na América?". Aí um certo dia, eu novamente fui na emergência. Quando eu cheguei nessa emergência, uma médica me atendeu e falou assim: "Olha, eu vejo que você já teve várias vezes nessa emergência e você não consegue um hematologista. Eu vou te referir para um hematologista e lá você vai procurar essa pessoa que ela vai conseguir marcar para você um médico lá, um hematologista". E me deu todas as coordenadas que como que eu poderia estar fazendo. Cheguei lá no dia que ela falou assim: "Olha, tá agendado para esse dia, você vai lá, procura a assistente social". E quando eu cheguei lá, ela falou assim: "Olha, não tem nada agendado para você aqui não". Eu falei assim: "Nossa, mas a médica falou para mim, aqui tá o nome do doutor que ela agendou para mim". Ela falou assim: "Não, não tá agendado nada para você aqui". Eu falei assim: "Nossa, mas eu preciso. Você não pode me ajudar? Porque eu preciso, eu tô cansada. Eu vivo nesses emergências aqui direto e eu não consigo uma solução para o meu problema". Ela falou assim: "Olha, se você conseguir um encaminhamento, eu posso colocar você num médico que vai te atender aqui". A mesma história se repetia. E quando foi eu voltei para casa, falando com uma amiga minha, ela falou assim: "Adriana, eu vou com você lá nesse hospital em Orlando, e lá a gente vai pedir para esse médico", porque eu já não conseguia mais, ser atendida aqui, porque aqui tem uns lugares aqui que dão, soro para as pessoas, sem precisar de passar em médico. Mas o ferro, ele não dá. O ferro você precisa sim ter um uma receita médica para você tomar o ferro, porque você precisa ser acompanhada por um médico na hora que você está tomando o ferro. E aí, nós fomos para Orlando. Chegando lá, o médico me atendeu, eu tomei mais uma bolsa de ferro lá, trouxe uma bolsa de ferro para mim tomar aqui também. E graças a Deus, falei com o médico lá e falou assim: "Olha, eu vou te dar, assim, esse encaminhamento". Chegando aqui, eu fui lá na assistente social do hospital que poderia, me atender, e ela falou assim: "Olha, agora com esse encaminhamento aqui, eu consigo, eh, um atendimento para você com o médico. Pode ser qualquer médico?". Eu falei: "Pode ser qualquer médico. O que eu preciso é que um hematologista me veja". E aí já ela conseguiu
marcar o médico, o hematologista, para uma semana seguinte. Foi quando eu cheguei lá. E ela falou assim: Olha, Adriana, quem vai te atender aqui é o Dr. Knox. Ele é um médico especialista em oncologia, ele é um médico que é hematologista e oncologista. E aí chegou o dia da minha consulta, né? Chegou o dia da minha consulta, eu fui lá, quando eu cheguei, eu já fui fazer um exame, porque lá quando você chega, você já tem que fazer o exame de laboratório antes de você entrar para a sala do médico. Então eu fiz o exame, quando eu cheguei na sala do médico, o médico me atendeu e falou assim para mim assim: "Olha, eu vejo no seu olho que você já desistiu. Eu vejo que você não acredita mais que você vai ser curada". E quando ele falou aquilo, eu falei: "Eu conheço essa voz", porque o filho conhece a voz do pai. E eu reconheci a voz de Deus quando ele estava falando comigo ali através daquele médico. Porque ele falou assim: "Eu vejo que você não acredita mais que você vai ser curada. Eu vejo que você já desistiu, mas eu vou curar você". E quando ele falou isso, eu falei: "Deus está falando comigo". E naquela hora ali, eu já senti algo diferente dentro do meu coração. Eu já senti que eu comecei a ser curada através da minha fé. E ali ele passou ali vários, bolsa de ferro para mim tomar, vários não, acho que foram umas 4 que ele passou para mim tomar. E quando eu tô voltando para lá para fazer o retorno, porque quando você sai da sala dele, você passa lá na recepção, ele vai com você até na recepção, para marcar o retorno de volta. E aí, quando ele volta para a sala dele, ele olha para trás e fala assim: "Ó, ei, Adriana, eu vou curar você". E quando eu saí dali, passou-se os dias, chegou o dia de eu tomar minha primeira bolsa de ferro, e eu tomei minha bolsa de ferro já acreditando que ia ser diferente, porque eu já senti algo diferente quando ele falou comigo. Então, eu tomei minha primeira bolsa de ferro, tomei a segunda, tomei a terceira e tomei a quarta. E voltando a um pouco aqui sobre o meu testemunho, eu já não estava conseguindo, eu morava numa casa que ela era de 2 andar, então eu já não conseguia mais subir a escada normalmente. Eu subia a escada assim, ó, já de tipo gatão, e quando eu chegava lá em cima eu tinha que deitar, porque o meu coração parece que ia sair pela boca, de tanta batedeira que eu sentia e minhas vista escurecia. Eu trabalhava, minhas vista escurecia, eu já não conseguia mais, fazer coisas simples que eu estava fazendo. Então, quando eu voltei daquele médico, que eu tomei as minhas 4 bolsas de ferro, que eu comecei a sentir uma diferença, e eu falo para você que não foi as bolsas de ferro, porque essas mesmas medicamento eu tomei há 12 anos, e nada disso adiantou para mim. Tive também, quando eu morava em Atlanta, que eu senti muito mal. Teve um dia que eu fui fazer um exame de rotina, né, fui fazer um exame de rotina, e quando eu cheguei lá para fazer esse exame de rotina, eu também tinha um exame de laboratório para fazer. E eu fiz o exame de laboratório, eu fui nesse médico na segunda-feira, e meu resultado ia sair na sexta-feira. Quando foi na terça-feira, a assistente social do hospital me ligou. Falou assim: "Adriana, eu preciso que você venha aqui. Tem como você vir aqui agora?" Eu peguei e falei assim: "Não, agora não tem como, porque meu esposo está trabalhando e eu tô sozinha em casa, não tem como eu ir aí". Ela falou assim: "Mas eu preciso que você venha aqui agora". E eu liguei para meu esposo e falei assim: "Olha, o pessoal do hospital me ligou, falou que eu tenho que ir lá agora". E ele falou assim: "Ah, então vamos lá então ver o que está acontecendo". Quando eu cheguei lá, ela falou assim: "Olha, você precisa ir para o hospital agora. A gente já preparou tudo para o hospital receber você. Se você não for, você pode dar uma parada cardíaca a qualquer momento. Você precisa ir para esse hospital agora". E ali a gente foi, sabe, aflito, porque eu nunca tinha passado por isso. Quando eu cheguei no hospital lá, já estava tudo pronto, preparada. A médica falou para mim assim: "Olha, você vai precisar de fazer uma transfusão de sangue hoje". E eu comecei a chorar,
né, porque eu falei assim: "Como que eu vou passar por uma transfusão de sangue? É muito medo", eu estava com muito medo, tinha menino pequeno, não tinha ninguém aqui para me ajudar, e eu falei assim: "Não, eu não posso, eu tenho filho pequeno, não tem como, não tem ninguém para me ajudar". Ela falou assim: "Adriana, você precisa e você vai hoje fazer a transfusão de sangue". E ali foi onde eu fiz minha primeira transfusão de sangue, e quando eu fiz essa transfusão de sangue, a gente retornou novamente para o meu médico, e ele falou assim: "Olha, Adriana, não adiantou nada a transfusão de sangue que você fez". Então, quando eu mudei para cá, para Kansas City, aqui, eu também fui em vários médicos aqui. Eu fui em várias emergência. Um dia, chegando nessa emergência, a médica falou assim: "Você precisa de fazer uma transfusão de sangue". Aí eu falei: "Mas eu já fiz uma transfusão de sangue". Ela falou assim: "Você fez uma transfusão de sangue, mas você não adiantou nada, você precisa fazer outra transfusão de sangue". E foi onde eu passei por uma nova transfusão de sangue, que também, novamente, não resolveu nada. Então, quando eu falo que foi Deus que me curou, foi por causa dessas coisas que já aconteceram. Várias bolsas de ferro, 2 transfusão de sangue e nada, nada de adiantar. E ali no nosso dia a dia, meu esposo falou assim: "Adriana, você tá diferente". Aí eu falei assim: "Eu diferente?" Ele falou assim: "É, você tá percebendo que antes eu tinha perdido a alegria de viver, porque como que você tem alegria de viver se você não consegue fazer as coisas simples do dia a dia?". Eu não conseguia mais fazer nada, eu não conseguia brincar com a minha filha, eu não tinha energia para brincar com a minha filha. As minhas unhas eram todas branca, os meus lábios era branca, a minha pele estava verde. Você voltou a cantar, porque eu sempre gosto de louvar o Senhor, né. Então ele falou assim: "Você voltou a cantar dentro de casa". Você agora eu vejo que você está mais disposta para fazer as coisas, você consegue agora, limpar uma casa e não reclamar que está cansada, você consegue subir uma escada e agora eu não te vejo parando lá em cima, tentando se recompor. E eu fui observando que isso era verdade. Eu já não estava tendo aquele mal-estar que eu tinha antes. E eu voltei no médico, e aqui nos Estados Unidos, os exames é classificado por, verde, amarelo e vermelho. E antes disso tudo, os meus exames que eu fazia era todos vermelhos, todos assim, low, 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 tudo baixo. E quando eu voltei no médico, que eu fui fazer os meus exames novamente, ele falou assim: "Uau, alguma coisa diferente aconteceu. Os seus exames agora estão verdes, não está mais vermelho, não tá mais amarelo, os seus exames agora estão verde. Adriana, a sua hemoglobina agora voltou para 12. O meu a minha saturação de ferro, ela já estava normal. E ali eu fui me alegrando com isso, porque eu sabia que Deus tinha feito um milagre na minha vida, que Deus me deu a cura. E esse médico meu, hematologista, ele todas as vezes que eu vou lá, eu já tenho o meu retorno marcado. De 2 em 2 meses, eu tinha que ver o meu médico. E todas as vezes que eu ia lá de 2 em 2 meses, os meus exames só estavam melhorando, melhorando. Então eu percebi que eu tinha sido curada. E quando eu fui curada, eu falei: "Gente, como que eu posso guardar isso só para mim? Eu não posso guardar essa grandeza que o Senhor fez na minha vida só para mim não. Eu tenho que anunciar que Deus, ele cura, que ele faz milagre, ele fez na minha vida". E é isso que eu quero falar com você. O Recontar Cast aconteceu por causa desse testemunho. Eu sei que tudo que eu passei, aqueles momentos de dores que eu vivi, de incerteza, de medo, de achar que era o fim, na verdade, era o recomeço que Deus queria fazer na minha vida. Que tudo isso tinha um propósito. E o Recontar Cast nasceu nessa dor. Através dessa dor que hoje eu reconto ela de uma forma diferente, com um final que Deus, né, escolheu para mim. E o Recontar Cast, ele começou de um dia que eu estava lá no meu quarto, né, e Deus falou comigo assim, e Deus me trouxe à memória tudo que ele tinha feito na minha vida.
Adriana, eu quero que você grave um podcast, não só com seu testemunho, mas com vários outros testemunhos. E eu ainda falei assim: "Deus, como assim eu, uma pessoa?" Porque nós fomos criado, tipo bichinho do mato, quando chegava pessoas na nossa casa, a gente se escondia no quarto até aquela visita ir embora, sabe. Então assim, eu falei assim: "Deus, como assim? Eu não, Senhor, eu não estou preparada para isso." Eu falei assim: "Não, mas eu quero que você faça isso. Eu escolhi você. Tudo que você viveu tem um propósito, e esse propósito precisa ser compartilhado." Então, o RecontarCast nasceu com esse propósito, de alcançar vidas, de edificar vidas, e eu quero convidar você para estar aqui, ligadinho conosco no nosso canal. Se inscreva, deixa o like, e eu quero chamar você também para o próximo episódio, que é um testemunho impactante que vai abençoar muito a sua vida, e eu creio que Deus vai falar grandemente no seu coração. Então é isso, eu quero muito agradecer você por ter ficado comigo até aqui e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe você.